Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Giovana e estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, eu sou o pastor Herman e vamos dar continuidade hoje ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1, pois em um ano você terá conosco lido toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Nós já estamos aí no livro de 1 Samuel. Então, acesse aqui o card e você terá acesso à playlist com todos os vídeos para que você possa acompanhar conosco a leitura. Mas antes disso, e antes mesmo de darmos continuidade também a esse vídeo, é muito importante que você faça duas coisas. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude a crescer aqui na plataforma e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas, amém? Então, vamos para a leitura de hoje. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordarei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos,
não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao desejo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Veja só, Deus deu uma ordem clara a Saul: acabe com tudo e com todos. O que foi que Saul fez? Deixou vivo Agag, rei dos amalequitas, e trouxe também das ovelhas e ali do rebanho. Talvez até, e digo talvez até, o povo tivesse uma boa intenção realmente de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas entenda uma coisa: nem sempre a intenção do nosso coração está correta. A palavra de Deus, ela diz, e nós vamos ler isso, que o coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz também que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no seu fim são caminhos de morte. Ou seja, eu não devo deixar prevalecer o desejo do meu coração. O que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Se Deus havia dito a ele que era para destruir, aniquilar a todos, ele tinha que ter feito isso. E ainda quando foi repreendido por Samuel, que no caso ele estava sendo repreendido pelo próprio Senhor através da boca de Samuel, ele ainda vai fazer de desentendido. Não, eu obedeci sim. Como Deus me mandou, eu fiz. Somente não matei Agag. E o povo quis trazer os animais vivos para sacrificarem ao Senhor. Primeiro, ele mesmo está reconhecendo. Ao mesmo tempo que ele diz que não desobedeceu, ele está dizendo: tão somente eu trouxe. Ou seja, desobedeceu sim. Pode até ter feito a maioria das coisas corretamente, mas errou em alguma coisa. Nós não podemos adaptar a vontade de Deus à nossa vontade. Não, Senhor, tudo isso aqui como o Senhor mandou eu vou fazer. Ah, mas isso aqui eu acho que é melhor fazer de outro jeito, né? Não podemos fazer isso. Tem que ser tudo de acordo com a vontade do Senhor, como Ele quer que seja feito. Primeiro ponto é esse. Saul, então, está negando ter desobedecido a Deus, mas as suas próprias palavras lhe entregam. E segundo, o povo quis trazer. Opa, peraí, quem era o rei? Ele era o rei. Ele deveria ter dito: não, vão destruir a tudo, porque Deus mandou que assim fosse. É semelhante como em Jericó, que Deus mandou que tudo fosse destruído. Então, Saul, na verdade, ele está desobedecendo a Deus. Ele errou e o pior, não está reconhecendo o seu erro. Pior do que errar, pior do que pecar, é não reconhecer o próprio erro. Porque quando eu peco, quando eu erro, mas eu reconheço que estou errado, vai entrar então o arrependimento. E diante do arrependimento vai entrar o perdão de Deus. Mas se eu não reconheço que estou errado, ao invés do perdão, o que vai entrar é a ira, o castigo. Continue comigo a leitura. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também
te rejeitou a ti para que não sejas rei. Veja só, é aquilo que Samuel estava dizendo. Para Deus é melhor você obedecer do que sacrificar. O que é que adianta, por exemplo, a pessoa fazer grandes ofertas na obra do Senhor, mas ser desobediente a Deus, ser adúltero, adúltera, está andando aí na prática do roubo, das obras ilícitas, do pecado. Para a obra, para a igreja, né? Para o ministério que está recebendo as ofertas, eles vão dizer, glória a Deus, olha quanto entrou de oferta. Mas diante de Deus, o melhor é a obediência, obedecer a Deus. Os sacrifícios são necessários, as ofertas são necessárias, os dízimos são necessários, mas tem que andar junto com a obediência. Ou seja, a desobediência, Samuel já está dizendo, é rebeldia, é igual a feitiçaria e a idolatria. Volte comigo. Então, disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Veja, ao invés de temer a Deus, temeu o povo. E não tem gente que ainda hoje é assim? Teme a família, teme os amigos, teme as pessoas no trabalho. O que vão pensar de mim? O que vão achar? E ao invés de obedecer a Deus, se preocupam aí em estar debaixo de obediência de coisas que são pecaminosas diante do Senhor. Continuemos. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E, virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul e Saul adorou ao Senhor. Veja um detalhe estranho, né? Sempre que Saul fala a respeito de Deus, falando com Samuel, ao invés dele dizer ao Senhor nosso Deus, ele sempre diz ao Senhor teu Deus, como se Deus não fosse também o Deus dele. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag, na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Entenda uma coisa comigo. Talvez você diga, Samuel disse que Deus não se arrepende, e agora está dizendo que Deus se arrependeu? Entenda que o arrependimento aqui descrito não é o arrependimento no sentimento do homem. Eu, inclusive, quando lemos Números, eu expliquei isso. O homem se arrepende porque tomou uma atitude impensada, então depois ele se arrepende da atitude que veio a tomar, porque foi uma atitude que ele tomou de forma impensada, que deu errado, e ele acabou então se arrependendo. No caso aqui do Senhor, justamente quando diz que Deus não se arrepende, é nesse intuito, de Deus não diz uma palavra e depois volta atrás, como um homem que promete uma coisa,
depois põe a mão na cabeça, poxa, eu não devia ter prometido isso, e se arrepende da promessa que fez. Deus não se arrepende das suas promessas. Deus já sabia, inclusive, o que ia acontecer com Saul. Como que a pessoa vai se arrepender de algo que já sabia que iria acontecer? Quando diz aqui que Deus se arrependeu, então, de ter colocado Saul como rei, é o sentimento de tristeza no Senhor, de ter visto tudo aquilo que estava acontecendo. Continue comigo a leitura. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Veja que Samuel, como lemos inclusive no capítulo anterior, tinha dó de Saul, tinha pena de Saul, né? Porque Saul daria um grande rei. Ele tinha estatura, beleza, formosura, coragem, porém ele tinha um grande defeito. Não reconhecia os seus pecados e os seus erros e não se colocava debaixo da autoridade do Senhor. Então, ele, Samuel, estando distante de Saul, Deus vai chamá-lo e dizer, ó, vai lá e unge um que eu escolhi como rei, dos filhos de Jessé. Mas Samuel vai temer pela sua vida. Saul vai saber que eu estou ungindo o rei e vai me matar. Então Deus, que é sábio e tem todo entendimento, vai dizer, pega um bezerro e vai lá para sacrificar naquela cidade. E realmente ele iria sacrificar, ele não estaria mentindo. Deus não está mandando Samuel mentir, ele vai para sacrificar, vai convidar a família ali de Jessé e vai aproveitar a ocasião para ungir a Davi. Continue comigo. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja só que coisa, né? Quando Saul foi ungido, qual era a grande característica de Saul? Ele era maior do que todo o povo do ombro para cima, ou seja, todo o povo, o homem mais alto que tinha em Israel, batia apenas no ombro de Saul. E não só isso, ele era belo, formoso. Então, quando ele vê Eliabe, que também era um homem de estatura, belo e formoso, ele liga logo com a memória que ele tem da questão de Saul e diz, pronto, aí está o ungido do Senhor, né? A questão da pessoa julgar pelas aparências. Continue comigo. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui, amados, nós só temos que ter cuidado para uma coisa também. Muitas vezes a pessoa usa esse versículo para dar lugar à libertinagem. A pessoa se comporta e tem uma aparência que muitas vezes traz escândalos e não é correta como uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e simplesmente diz, Deus não está olhando para a minha aparência, Deus está olhando para o meu coração. E assim acabam aí muitas mulheres, muitas vezes, usando aí roupas decotadas, né? Saias curtas, roupas justas demais, sensuais. E isso é algo pecaminoso, isso é algo que é desagradável diante do Senhor. E não basta simplesmente
a mulher então dizer, não importa se eu estou com decote, não importa se eu estou me vestindo de uma forma sensual, porque Deus está olhando para o meu coração. Opa, não é assim que funciona, tá? Aqui a palavra está nos mostrando o oposto. Na questão de uma pessoa ter a aparência santa, de uma aparência de ungido de Deus e não ser. E não o contrário, da pessoa ter uma aparência de pecador e não ser pecador. A aparência não é o fundamental. O fundamental é o coração, é o nosso interior. Mas a palavra diz, por exemplo, que a alegria no coração aformoseia a face, ou seja, o que está dentro de nós precisa ser refletido para fora de nós. Nós não podemos nos adequar a este mundo, mas pelo contrário, temos que renovar o nosso pensamento. Temos que ser luz e sal, nos comportarmos, nos vestirmos, nos portarmos de forma diferente. Amém? Vamos continuar. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta ao menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja então que Deus vai escolher o pequeno Davi, que dentro da sua casa era rejeitado, fazia o trabalho de empregado enquanto os outros irmãos estavam ali para serem honrados e participar da festa. Davi estava lá no campo. Primeiro porque era o caçula, de certa forma, na hierarquia era o menor, e alguns teólogos acreditam, isso aqui nós não podemos afirmar, mas alguns teólogos acreditam que Davi fosse filho de uma outra mulher, não fosse filho da mesma mãe que os seus irmãos. Por isso que os seus irmãos também o rejeitavam, não gostavam muito dele, é como se ele fosse um bastardo. A mulher de Jessé haveria morrido e Jessé teve a Davi então com outra mulher. Isso não pode ser afirmado categoricamente, mas alguns teólogos pensam dessa forma. O que é certo é que ele era humilhado e rejeitado, mas Deus conhecia o seu coração e o escolheu. Bem, vamos continuar. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos entender aqui, um espírito mau da parte do Senhor. Deus enviou um demônio para atormentá-lo? Não. Mas lembra de Jó? Que antes do espírito mau ali, do demônio, ir atormentá-lo, ele teve que pedir autorização a Deus? Então lembre, Saul, quer queira, quer não, era um ungido do Senhor. Quando Davi tem a oportunidade de matá-lo enquanto está sendo perseguido, Davi vai dizer que não tocaria no ungido do Senhor. Então, aquele espírito mau, para poder tocar em Saul, vai precisar pedir autorização a Deus. E aqui, então, fica esta forma de visão. Aqueles que enxergaram a situação assim descreveram, que um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Aquele espírito tinha a permissão de Deus para atormentar a Saul. Vamos continuar. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier a ti, então ele tocará com a sua mão e te
acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavra, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Que coisa maravilhosa, hein? Eu tenho uma pregação que fala disso. Não basta tocar bem. Davi tocava bem, mas não era só isso. Não basta tocar bem. Eu vou procurar a mensagem, tá? Se eu achar, eu coloco aí embaixo o link. Vídeos aí anteriores, eu falei que ia colocar um link e não achei a mensagem nos meus arquivos. Se eu encontrar essa mensagem, eu vou colocar o link aí abaixo para que você possa assistir, amém? Mas vamos continuar aqui. Lembre, não basta tocar bem, tem que ter outras qualidades e o mais importante, o Senhor tem que ser contigo. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem de guerra, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Veja que Golias tinha aí cerca de 3 metros de altura e a couraça que ele usava tinha cerca de 50 até 55 quilos de peso. Ele era verdadeiramente um gigante. Continue comigo. E trazia gravetas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus lombos. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Veja só então a astúcia do inimigo. O inimigo vai querer dar as regras da batalha. Ele, como era um gigante, sabendo que Saul estava vindo bem nas suas batalhas, o que era melhor para os filisteus? Enfrentar um exército contra outro exército, ou pegar um gigante e mandar contra homens que tinham estatura normal? Então, ele vai querer ditar as regras, porque seria muito mais fácil eles vencerem. E aqui fica a primeira coisa a aprender. Não é o diabo que dita as regras da batalha. Você, como homem de Deus e como mulher de Deus, é que tem que ditar as regras da batalha. E as regras da batalha estão na palavra de Deus. É jejum, oração e se achegar a Deus, que vai fazer você vencer a batalha.
santificação. Se achegue a Deus, ore, jejue, use a palavra de Deus e assim você vai vencer a batalha contra o mal. Entenda, não é usando rosa, copo d'água, sal grosso, não é usando essas coisas que ensinam por aí que você vai vencer a batalha contra o mal, não. Isso é coisa do misticismo, isso é coisa do tempo da feitiçaria, da macumbaria e de coisas semelhantes. É da palavra, é do jejum, é da oração e mais ainda, em Cristo, a palavra de Deus declara que nós temos poder e autoridade contra toda casta de demônios. Amém, amados? Vamos voltar aqui. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi fazia jornada dupla. Ia, passava um tempo no castelo, lá na fortaleza de Saul, tocando a harpa para aquele espírito imundo deixar Saul em paz, mas ao mesmo tempo tinha que tornar para casa para apacentar as ovelhas. Aí eu pergunto, onde é que estavam os outros 3 filhos de Jessé? Veja que Davi realmente era rejeitado, ainda que já tivesse sido ungido rei. Ainda assim, não o consideravam como devido. Vamos continuar. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Veja então, Jessé vai mandar comida para os seus filhos e vai mandar 10 queijos para o capitão, como penhor pelos seus filhos, ou seja, para que o capitão tivesse um cuidado especial com os seus filhos. Estava subornando ali o capitão. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Ou seja, tinha um grande prêmio para quem tivesse coragem de enfrentar a Golias. Veja que até Saul, que era um guerreiro e um homem de boa estatura, tinha medo de enfrentá-lo. Mas vamos continuar aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele que feria este filisteu
e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Veja que Davi, diante do seu irmão que o afrontava ou questionava, deu um fora nele, foi embora e seguiu seu caminho com foco. Não perca tempo com aqueles que querem tirar você do seu foco, hein? Não perca tempo com pessoas que querem tirar você do seu foco. Continue. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha só, eu tenho uma mensagem também, vou ver se eu encontro ela e colocarei aí abaixo também, que o tema da mensagem é: o leão e o urso te preparam para o gigante. Tudo isso que Davi havia passado, prepararam ele para enfrentar a Golias. Continue comigo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coragem e que fé, hein? Colocou Deus na jogada.
Deus iria certamente honrar o seu nome. E por quê? Porque Deus era com Davi. Lembra quando ele foi ungido rei? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Deus está usando o próprio Davi aqui para proferir essa palavra de vitória que vai acontecer. Você conhece a história. Volte comigo. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém, amados. Que bênção, hein? Essa história eu sei que você já conhecia. Como eu falei, eu vou deixar aí abaixo, creio que eu vou encontrar uma mensagem mais completa, trazendo aí segredos espirituais poderosos também a respeito desta história maravilhosa de uma grande vitória de um pequeno homem, mas que com Deus foi poderoso para derrotar um gigante. Que você se inspire nisso, não importa quem você é, o que importa verdadeiramente é se Deus é com você, amém? Então, encerramos o vídeo de hoje. Amanhã voltaremos para mais um dia de leitura. Mas antes de encerrar esse vídeo, você já sabe aí quem precisa deixar o seu recadinho. Vem, Gigi? Deixar o seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, não esqueça, isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma e alcançar mais pessoas. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!